Oremos com a devida reverência ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por mais essa semana que o Senhor está nos permitindo iniciar de trabalho. Nós agradecemos, meu Pai, pela família de cada um aqui, pelo lar aqui representado, meu Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada coração aqui presente, meu Deus. Que o Senhor vá de encontro à necessidade, meu Pai, de cada um. Que o Senhor derrame o bálsamo de cura àqueles que precisam, o consolo àqueles também que estão aflitos. Que o Senhor dê paz, meu Pai, no coração de cada um. Que o Senhor nos dê estratégia e sabedoria, meu Deus, para viver esses dias que estão aí, meu Pai. As pessoas aflitas, as pessoas sem entender nada, muitas delas, infelizmente, não conhecem as Escrituras, mas que o Senhor possa, meu Pai, nos dê sabedoria e entendimento para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam, para que possam, meu Pai, entender que muitas coisas já estão escritas e é necessário que aconteça, como diz o Senhor Jesus. Pedimos também, meu Pai, que o Senhor guarde cada um aqui, livrando do mal e perigo que o mundo oferece aí, meu Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor use tremendamente o irmão Júnior, como o Senhor sempre usa, meu Pai. Que as palavras dele penetram no coração de cada um aqui, meu Deus. E que dê muitos frutos futuramente, meu Pai, para a nossa família e para as pessoas que convivem conosco. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço. Amém. 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 Bem, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Dando continuidade ao nosso estudo, preparação para a crise final é a nossa série, que nós já vemos com ela já há alguns meses, não é isso? E nós vamos continuar falando, então, sobre Sansão como um tipo de Cristo. Bem, o texto da mensagem desta noite, dando continuidade até da última vez onde nós paramos, é o texto de Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 12. Juízes, capítulo 15, versos 12. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, Juízes, capítulo 15, versículo 12. Bem, descemos, replicaram eles, para te amarrar. Nós precisamos amarrar você, nós precisamos te prender. Nós precisamos te imobilizar, e mais do que isso, nós não queremos apenas te prender, te imobilizar e te deixar aí onde você está, na rocha. Você é um causador de problemas. É isso aqui virtualmente que eles estão dizendo no contexto de Juízes capítulo 15, verso 12. Nós precisamos te imobilizar, nós precisamos tirar você de cena. Você não pode mais permanecer fazendo as coisas que você vem fazendo. Você não pode mais, trazendo hoje para o nosso contexto, dizer as coisas que você vem dizendo. E mais do que isso, nós também queremos te entregar nas mãos dos filisteus. Nós queremos nos desfazer de você para sempre. Nós queremos que os filisteus, né, nós sabemos disso, eles te deem um fim. Eles vão te dar um fim. Nós vamos te entregar nas mãos dos filisteus. Nesse momento, Sansão, não importa se nós somos da mesma carne. Nesse momento, Sansão, não importa se nós somos parentes. Neste momento, Sansão, não importa se nós somos amigos, não importa se você já frequentou a minha casa, se você almoçou comigo no sábado à tarde. Nesse momento, Sansão, não importa se você era amigo meu lá da escola dominical ou da escola sabatina. Nesse momento, não importa se nós éramos do clube de desbravadores juntos, não importa, Sansão. Neste momento, nós queremos nos livrar de você. Há algo maior, você está causando problemas e nós queremos nos desfazer de você. É isso que os judeus aqui, a tribo de Judá está dizendo para Sansão. Ele é um problema e um problema precisa ser descartado, um problema precisa ser jogado fora, um problema precisa ser resolvido, mas eles não querem sujar as próprias mãos resolvendo este problema. Existem pessoas que podem resolver este problema. Nesse momento, irmãos, não importa o parentesco. Nesse momento, não importa nada. O problema é maior e eles são escravos do problema. Muitas vezes na nossa vida, nós podemos ser escravos do problema. O problema pode nos escravizar, o problema pode dominar a nossa mente.
O problema pode nos tirar do sério, o problema pode nos levar para um buraco jamais pensado, algo inimaginável. O problema pode nos levar até a morte. E para se livrar do problema, as pessoas, na grande maioria das vezes, estão dispostas a fazer qualquer coisa. Não há princípios a serem obedecidos, não há moral a ser seguida. Simplesmente elas estarão dispostas a fazer qualquer coisa para livrá-las do problema. É isso que acontece aqui. Eles estão prestes a entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Eu imagino como Sansão se sentiu nesse momento. Como você se sentiria se aquela pessoa próxima a você, se o seu esposo ou se a sua esposa, em uma circunstância como essa, lhe surpreendesse e dissesse assim: olha, não dá para ficar com você, você precisa parar o que você está fazendo. Bem, deixa eu ser mais direto aqui, que eu acho que você já deve ter ouvido isso até. Quem sabe o seu esposo alguma vez, ou a sua esposa não chegou para você e disse assim: Manuel, você precisa parar de fazer essas coisas. Você precisa parar de acreditar nessas coisas que você tem ouvido aí por alguns malucos da internet. Você precisa parar de crer desse jeito. Por que você não volta a crer da forma como você cria? E fica tudo bem. E volta tudo ao normal, a nossa família volta a funcionar da forma como era. Você é a peça destoante que existe aqui, e por causa de você as coisas não são mais como eram. Sabe, irmãos, quem sabe você não ouviu estas palavras da mesma forma, literalmente, como eu estou falando aqui. Mas quem sabe, de alguma maneira você já percebeu que se você não fosse do jeito que é, ou se você não cresce da forma que crê hoje, as coisas continuariam da mesma forma, tudo estaria bem, tudo estaria normal, o céu continuaria azul aí na sua casa, do jeito que sempre foi, na sua igreja, com seus pais e com seus amigos e com a sua família. Não é verdade? Eu sei que é verdade. Bem, mas você, quem sabe, perderia aquilo de mais importante. E quantas vezes, irmãos, nós passamos situações, circunstâncias que nós pensamos: será que realmente vale a pena? Será que eu estou fazendo certo? Aqui está Sansão. Sansão é um causador de problemas. As pessoas da sua família, os seus parentes, estão dispostos a entregá-lo para a morte, porque aquilo que eles deveriam estar fazendo ao lado de Sansão, ajudando Sansão a fazer, eles não querem fazer. Porque isso traz problemas. Irmãos, se você não quer ter problemas, você não devia ter nascido. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos problemas. O Senhor Jesus disse: no mundo passais aflições, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você precisa se imbuir do espírito de vitória. Você precisa se imbuir do espírito de vencedor. Você não pode permitir que o espírito de coitadismo tome posse de você, ou quem sabe permaneça ainda curvando as suas costas, colocando o seu rosto para o chão. Aqui nós temos uma nação inteira de pessoas se colocando contra a libertação, contra a liberdade, contra a mudança. E a mudança que vem de Deus, não a mudança que vem dos homens, não a promessa de político, nada disso. Nós temos aqui uma mudança de Deus, uma oportunidade de salvação que está sendo jogado fora. Nós queremos te entregar nas mãos dos filisteus. Nós estamos decididos a jogar fora a oportunidade da nossa salvação. Quantas pessoas estão fazendo isso? A coisa que o diabo mais quer é fazer isso também na sua vida. A coisa que o diabo mais deseja é que você jogue fora a sua oportunidade de salvação. A coisa que o diabo mais deseja é que você jogue fora a oportunidade que você tem de orar a Deus. Aquilo que o diabo mais deseja é que você menospreze a sua oportunidade de se colocar de joelhos diante de Deus, de orar, de ir buscar a sua face. É isso que ele quer, que você entregue isso aos filisteus, mas você não pode fazer isso em nome de Jesus. Mas é o que o diabo mais deseja, sabe? E quando é aquilo que o diabo mais deseja, infelizmente, muitas pessoas vão estar desejando isso também. Muitas pessoas vão estar querendo que isso aconteça também. E são as pessoas que estão mais próximas de você. São seus parentes, são seus amigos, são os vizinhos. As pessoas não querem que as coisas mudem. As pessoas não estão dispostas. As pessoas querem ficar agarradas com a escravidão, com a corrente da escravidão
rodeando-lhes, prendendo, sufocando. É isso aqui o que acontece com Sansão. Queremos te entregar nas mãos dos filisteus. É isso que eles estão dizendo aqui. Vejam, 3.000 homens da tribo de Judá. Eles deveriam estar ali ao lado de Sansão, mas só que eles não estavam. Eles vão até Sansão. Eles aceitaram o domínio dos filisteus, eles aceitaram a derrota, eles aceitaram o engano. Sansão era um perturbador. Sansão era alguém que não era politicamente correto, digamos assim. Mas Deus ordenou que Sansão não devia ser politicamente correto. Agora, nos nossos dias, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, eles não serão politicamente corretos. Eles aceitarão ficar contra o mundo inteiro. Eles ficarão contra todas as coisas, desde que eles tenham certeza que eles estão do lado de Deus. E eles não irão aderir ao movimento da besta. E fatalmente eles serão os inimigos, o inimigo público número 1 do sistema da besta, porque eles proclamam uma mensagem e esta mensagem ela vai contra aquilo que a besta vai estar pregando. A imortalidade, a mensagem de Gênesis, certamente não morrereis. Essa mensagem vem com tudo agora nos últimos dias e vem trazendo a marca da besta sobre ela. Eles não estavam dispostos a estragar um conjunto de coisas confortáveis, de circunstâncias confortáveis. Muitas vezes, quando você falar da mensagem do Evangelho, e essa mensagem será extremamente impopular, ela já é extremamente impopular para as pessoas, muito do que vai pesar para as pessoas é não querer perder a confortabilidade da vida. Eles não querem passar por loucos, eles não vão querer serem perseguidos. Sabe por quê? Porque eles não terão certeza dessa verdade. A verdade simplesmente foi semeada, mas ela não cresceu, ela não deu fruto. E aí vem a aplicação da parábola do semeador numa dimensão muito maior do que nós, quem sabe, jamais imaginemos. As pessoas querem hoje paz e segurança. As pessoas hoje estão assumindo compromisso umas com as outras, porque isso é muito mais fácil do que ser uma pessoa chata. Só olha lá esse cara chato aí. Esse cara chato, depois que começou agora a ouvir certas coisas, a crer em certas doutrinas que ninguém crê, ele agora está querendo ser melhor do que os outros. Então é muito bom ser apontado como uma pessoa que todos gostam. Mas não é nada legal ser apontado como uma pessoa que as pessoas apontam o dedo porque não gostam da presença dela, porque não gostam da mensagem que ela fala. Ah, o João Blay só fala dessa história de saúde, que negócio chato. Fala de outra coisa. Tá querendo ser um eremita, tá querendo ser um santo, melhor do que os outros, não tem papo mais, não gosto dessa coisa. Ah, o outro irmão fala disso, ah, o irmão conhece história. Por que é tão diferente assim? Por que não pode ser do mesmo jeito que todo mundo e todo mundo é feliz? É isso que nós estamos vendo agora nos nossos dias. E você está vendo ali que chegam diante de Sansão os principais líderes de Judá com 3.000 homens, uma força esmagadora de influência, de poder. Ali estão amigos de Sansão, da escola dominical, da escola sabatina. Ali estão amigos de Sansão que, quem sabe, talvez cantavam com Sansão, mas agora eles estão do outro lado. Agora existe uma linha divisória entre eles e não é possível aqui, aparentemente, que eles vão ao lado de Sansão. Sansão também não pode ir para o lado deles. Chegou o momento em que as coisas finalmente se decidiram aqui. Há uma parede, eles são amigos, eles se conhecem, eles conviveram a vida inteira juntos, eles andaram juntos, eles foram para a sinagoga juntos, para a igreja juntos, mas agora eles estão em lados opostos, porque a escolha deles foram opostas umas das outras. Sansão escolheu um caminho, eles escolhem outro. Sansão escolheu o caminho da liberdade, da libertação, eles escolheram o caminho da escravidão e da escravidão que não termina. E eles estão ali para prendê-lo. Os escravos estão para prender o libertador. Olha que ironia. Escravos continuam escravos. Os escravos não precisam de correntes nas suas mãos. Eles continuam escravos porque a escravidão tem a ver com o espírito. A escravidão tem a ver com a alma. A escravidão tem a ver com a mente. A escravidão tem a ver com os pensamentos. Mas se o filho liberta, se o filho te libertar, verdadeiramente você será livre. A escravidão tem a ver com medo. O medo não é liberdade, o medo não traz liberdade, o medo traz escravidão. O perfeito amor, diz a palavra, lança fora o medo.
E o medo é este: será que Deus realmente vai fazer isso? Nossa, eu estou vivendo nos últimos dias, eu estou vendo Deus dando uma mensagem assim, uma mensagem assado, Deus dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, Deus dizendo que é para o seu povo se preparar, Deus determinando para o seu povo fazer certas coisas. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que realmente isso é para mim? Eu acho que não. Isso é o medo. E esse é um sinal de escravidão. Mas a palavra diz nesta noite, irmão, para você, meu irmão, minha irmã: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e você não terá medo. Eles dizem para Sansão: nós viemos para te amarrá-lo, porque nós já somos escravos. Nós queremos que você seja escravo também, nós queremos te amarrar também. Nós queremos impedir que você continue fazendo o que você está fazendo, porque não é correto, nós não concordamos. Embora nós possamos olhar para você e dizer: você é nosso parente, existe algo além, algo maior, que se chama escravidão. E nós queremos te amarrar também, e nós queremos te entregar nas mãos dos filisteus. Estão todos unidos, irmãos, aqui, contra um homem, para entregar nas mãos dos filisteus. Sansão diz: não me tentem matar, jurem. Sansão não estava com medo disso, Sansão não queria atacá-los. Eles eram seus irmãos. E eles dizem: não, nós não vamos fazer isso, nós vamos apenas te entregar nas mãos dos filisteus. Quero chamar a atenção aqui para o versículo 13. Não vamos te acometer, não vamos tentar te matar, de forma alguma, nós vamos apenas te entregar nas mãos dos filisteus. Sábado, nós falamos que a atitude aqui de Judá, há mais de 2000 anos atrás, também prefigurava a atitude dos judeus. Eles não mataram Cristo, vamos dizer assim diretamente, eles mataram Cristo em seu coração, eles eram escravos. Por isso que o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles queriam se livrar de Sansão, mas eles não podiam aqui. Da mesma forma como os sacerdotes, Caifás, ele disse: olha, é bom que morra um, do que venha os romanos e destruam toda a nossa nação. Vamos dar um jeito de matar ele, então. Mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar uma maneira de entregá-lo nas mãos dos romanos. Os romanos são os filisteus da época do Senhor Jesus, e aqui nós temos os filisteus. Essa prefiguração aqui. Eles estão entregando Sansão nas mãos dos filisteus, prefigurando aquilo que fariam depois no futuro, porque Sansão é um tipo de Cristo, entregariam Cristo nas mãos dos romanos. Mas eu quero chamar aqui para um detalhe interessante. A palavra diz, no versículo 13, eles então amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Da mesma forma, quando Cristo está no Getsêmani, ele também é amarrado. E isso aqui é um dado tremendo, né? Vamos aqui para o texto bíblico. A palavra diz assim, João, capítulo 18, versículo 10. Veja, Cristo, ele é amarrado. Se você juntar aqui os relatos de João, de Mateus, de Marcos e Lucas, quando eles chegam ali e Judas vai dar aquele beijo de falsidade, o que acontece ali? Eles vão e prendem, né? Vão tentar prender Cristo. E o que acontece? Simão Pedro puxa da espada, versículo 10, que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Bem, Pedro não deu assim uma descendente, vamos dizer assim, um golpe descendente. Pedro tentou cortar a cabeça do Malco, o Malco baixou e pegou na orelha. Você vai ver esse mesmo relato em Mateus 26, versículo 51, em Marcos 14, em Lucas 22. Então, o que acontece aqui? Nesse momento você vai ver que Cristo ele vai curar a orelha do Malco. Ele vai pegar a orelha do Malco e colocar no lugar. Mas como é que o Senhor Jesus faz isso? Ele já está manietado. A palavra usa esse texto aqui. Você vai ver nas versões em português, que diz que ele estava manietado. João, capítulo 18, verso 24. Então, Anás o enviou manietado. Manietado quer dizer que Cristo estava atado, preso, com correias, né, ou com cordas ali. Ele foi preso com essas cordas aqui. Mas quando Pedro faz isso, ele já está manietado, amarrado. E ele então, absolutamente facilmente, ele se desprende das cordas. Ele se desprende. Porque aquelas cordas não eram capazes de prendê-lo. As cordas não eram capazes de prendê-lo. Aquilo tudo que está acontecendo, ele está permitindo que aconteça. Ele está muito bem preso com as cordas, mas quando Pedro faz aquilo, então ele simplesmente
as cordas saem da mão dele, ele rompe as cordas e vai lá, pega a orelha de Malco, coloca no lugar. Você vê aqui Cristo manietado, amarrado com cordas, e você vai para Juízes também, capítulo 15, você vê Sansão amarrado com cordas. E a palavra diz que ele está amarrado aqui com 2 cordas novas. Eu quero perguntar a você, o que significam essas 2 cordas novas? Será que até nisso nós temos alguma correspondência aqui tipológica com relação ao Senhor Jesus? Porque Sansão, ele é um tipo de Cristo aqui. E você vê que quem amarra Sansão com as cordas são os judeus, é o povo de Judá. É o povo de Judá. Cristo, ele se desfaz das cordas. Sansão também se desfaz das cordas. Isso é maravilhoso aqui. Porque quando Sansão se desfaz das cordas, ele está cheio do Espírito. Ele está cheio do Espírito. Cristo também, as cordas não são suficientes para que ele cure Malco. E Malco é um servo ali do sumo sacerdote, ele usa do seu poder para curar Malco. Cura e coloca a orelha de Malco no lugar. E a orelha para ouvir. E a palavra diz que todos ouviriam. Todos ouviriam. Como pregarão se não há quem ouçam? E por toda a terra se faz ouvir a sua voz, diz o livro dos Salmos, e a sua palavra até os confins da terra. Tudo isso tem símbolos, tem correspondências aqui tipológicas do Espírito, da mensagem, indo por todo mundo. Mas voltando aqui para Sansão, para Juízes capítulo 15, amarram Sansão com 2 cordas novas. Pergunta é, de quem eram essas cordas? Para que nós possamos entender aqui o significado tipológico. De quem eram essas cordas? É bem claro, as cordas eram dos judeus. As cordas vêm deles, os judeus, povo de Judá, eles usam as cordas. As cordas aqui, elas estão apegadas a Cristo, simbolicamente, na figura de Sansão. Sansão é o tipo de Cristo, então. E as cordas estão prendendo Cristo, as suas mãos, aqui de Sansão. Só que não prendem, como também não prendem lá com Malco. Tudo bem? Mas qual é o sentido das cordas? Qual o sentido das cordas? Bem, para que nós possamos entender qual o sentido dessas 2 cordas, a gente precisa entender onde é que as cordas estavam. Amarraram-no com 2 cordas novas. Essas cordas aqui que amarraram Sansão, elas eram cordas tipo essas cordas que usam, cordas naval. Essas cordas que hoje as pessoas usam um pouco menos, não é isso? Dessas cordas que usam para fazer um crossfit, essas cordas pesadas, não é isso? Pesadas e grossas aqui, cordas novas, eles amarram Sansão. Sansão é amarrado, basicamente aqui, do seu pulso até os cotovelos. Ele é amarrado. E sobre as suas mãos ali nos pulsos ainda é colocado como se fosse ali um tipo de uma... Como é que diz aqui? O texto você vai ver, uma amarradura, é o que diz a palavra. A palavra aqui para amarradura é grilhões. É grilhões. São colocados grilhões aqui. O texto no português fala de grilhões. Então, Sansão, ele está amarrado com essas 2 cordas, praticamente tomando o seu braço inteiro, dos pulsos até o cotovelo, e mais amarraduras ou grilhões na parte dos pulsos. Então, Sansão está basicamente aqui imovível, ele não tem como se mover. Mas o que são essas 2 cordas aqui que o escritor faz questão de nos trazer essa informação? Se essa informação não fosse interessante, ela não estaria aqui, das 2 cordas novas. Bem, para que eu entenda isso aqui, eu preciso entender um texto bíblico que está aqui em João, capítulo 4, versículo 22. Quando o Senhor Jesus conversa com aquela mulher samaritana lá no poço, ele diz o seguinte, é uma palavra que é bem interessante para que nós possamos entender o desdobramento da salvação, o desdobramento da linha de salvação. Veja, linha de salvação, como essa linha de salvação vem. Não quer dizer a fonte da salvação, porque a fonte da salvação é Cristo. Tudo bem? A salvação não pertence a nenhum povo, especificamente. A salvação tem uma linha de onde Deus vem trabalhando por ela no decorrer dos séculos até chegar no remanescente agora. João capítulo 4, verso 22, o Senhor Jesus disse, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque nos foi dado esse conhecimento. Porque a salvação, então, vem nesta linha de desdobramento, ela vem dos judeus. Muito bem. Então, se a salvação vem dos judeus, e se nós temos 2 cordas aqui, tipologicamente, que estão prendendo Sansão, nós precisamos seguir essa linha de desdobramento da salvação.
Só que acontece o seguinte, essa linha aqui de desdobramento da salvação, que são as cordas que saem das mãos dos judeus, estão prendendo Sansão, que tipologicamente é Cristo. Então é só você pegar aqui nessa sequência e ver o seguinte, depois do povo judeu, da igreja judaica, quando eles caem no ano 70, a primeira corda que vem ali, que é passada para sustentar a fé, é a igreja apostólica, é a igreja primitiva. Não é verdade? É essa a primeira corda de sustento que está ligada a Cristo. Depois você tem na sequência, depois que a igreja vai e apostata, que tem Roma e tudo mais, que como nós vemos lá nas cartas do Apocalipse, você vai ter o surgimento de outra corda. E essa corda é a corda da igreja renovada ali, a partir dos eventos que acontecem após a reforma. Então você tem duas cordas aqui. E essas duas cordas, embora estejam ligadas, vamos dizer assim, simbolicamente, tipologicamente a Cristo, na verdade elas estão amarrando, não Cristo em si, mas estão ali manietando a verdade. Elas estão servindo para manietar a verdade. É apenas quando o Espírito de Deus vem e se apossa de Sansão que essas cordas são quebradas. E é isso que nós vemos aqui no versículo 14. Nós vemos aqueles que deveriam estar do lado de Sansão, do lado de Cristo, aqui já está prefigurando essa entrega, essa apostasia do Israel, aqui dos dias de Cristo, lá no futuro, aqui com Sansão, e eles estão entregando Sansão. Simbolicamente, eles estão se desfazendo, rejeitando, assim como aconteceu. E agora, se nós temos duas cordas aqui, nós vemos que essas cordas, na verdade, ao invés de estarem sustentando a mensagem em Cristo, aqui na figura de Sansão, elas estão prendendo, elas estão impedindo. Quando chega a Lei, é isso que a palavra diz aqui, Lei significa maxilar, queixo, um local de batalha. Nós vemos que o salmista dizia que os inimigos dele, o Senhor feria nos queixos. Feres no queixo, os meus inimigos. Sansão, então, é levado. Eu quero que você imagine essa cena agora comigo. Sansão está sendo levado por um batalhão de 3.000 homens. Os líderes da sua igreja estão ali do seu lado. Os pastores da sua igreja estão do seu lado. Os presbíteros da sua igreja estão do seu lado. Os padres estão do seu lado, mas não estão com ele. É diferente estar do lado de alguém, mas estar com alguém. Você pode estar do lado de alguém apenas para acusar esse alguém. E é isso que está acontecendo aqui com Sansão. Imagine como Sansão se sentiu naquele momento. Ele olha para os lados e vê ali 3.000 pessoas. Ele está totalmente preso, mal consegue andar com os seus braços ali juntos um do outro, com cadeias prendendo as suas mãos. E ele começa a ser levado ali por pessoas que deveriam estar com ele, deveriam apoiá-lo, deveriam ajudá-lo a fazer aquilo que Deus havia ordenado, mas eles não têm poder. Esse é o ponto aqui, eles não têm poder, eles não têm força, eles são escravos, eles estão escravizados de um sistema durante tantos e tantos anos, que quando chega a hora que Deus vai usar alguém, e que Deus mostra a porta de salvação, eles não estão dispostos a fazer, eles não estão dispostos a seguir. A palavra diz que eles chegam então a Lei, os filisteus estão lá do outro lado. A palavra diz que os filisteus mal esperam que ele se aproxime, eles saem ao encontro. Irmãos, eles estão a cavalos. Os filisteus foram um dos primeiros povos da região a dominar o uso do ferro. Eles têm as bigas ali deles são de ferro, eles têm espadas e lanças, eles têm arietes também, eles estão ali preparados. A palavra não diz quantos filisteus eram, mas eram milhares de filisteus. Você tem 3.000 filisteus apenas para prender Sansão, quantos filisteus não estavam ali? Eles rodearam a terra, diz a palavra, eles cercaram Judá. Irmãos, no momento final da história desse mundo, quando a besta cercar os filhos de Deus por todos os lados, só haverão dois lados. Somente haverão dois lados. Não há outro lado. Só dois lados. Não há outro caminho, somente há dois. E quando isso acontecer, e quando a nossa fé for provada, só há dois caminhos. Ou nós ficamos do lado do caminho, onde vai ter mais gente, falando de uma forma bem simples,
Aquele caminho lá mais fácil, que todo mundo escolheu, que todo mundo ficou, que todo mundo olhou assim para o outro e disse, olha, pessoal, é melhor a gente ficar por aqui, porque, olha, o fulano já tá, o Zezinho já tá ali, o Manuel já tá, a Lúcia já tá todo mundo aqui, todo mundo se conhece, então vamos ficar aqui mesmo. O que a gente vai fazer lá do outro lado? Do outro lado lá não tem ninguém. Quem vai fazer isso? Do outro lado lá só tem meia dúzia de loucos lá do outro lado, o que eu vou fazer ali? Bem, todos vão ter escolhido o lado que vão ficar. E aqui nós temos um homem sozinho, que escolheu ficar de um lado sozinho. E os seus amigos, os parentes, do outro. De que lado você vai estar? De que lado você vai querer estar? Nos últimos dias da história desse mundo. Do lado mais fácil? Do lado que todo mundo vai estar? Infelizmente, quem sabe, do lado que os seus pais vão estar? A sua mãe vai estar? Infelizmente pode ser, irmãos. Eu oro que isso não aconteça. Os seus amigos da faculdade, do trabalho, da igreja vão estar. Eu tenho certeza que os amigos de Sansão, quando chegaram ali, disseram, olha, Sansão, isso é o melhor. Olha, nós estamos fazendo isso porque nós amamos você. Nós estamos fazendo isso porque é o melhor, cara. É o melhor, sabe? Chegou no ponto que, felizmente, né, a gente precisa defender a nossa casa. A gente precisa pensar, sei lá, se a gente não fizer isso, nós vamos morrer. Mas eles não sabem que já estão mortos. Eles não sabiam que já eram escravos. Não é mais o momento de Sansão tentar conversar com eles. Sansão simplesmente vai. E vem 3.000 homens ali levando Sansão. E os filisteus estão, irmãos, aguardando Sansão. Lembra do leão? Lembra daquele leão que encontrou Sansão lá no início da história e que veio ali bradando? É o leão mais uma vez. Só que dessa vez não na figura simbólica do leãozinho do animal. Dessa vez é o leão. É o grande inimigo. Ele está lá. E são milhares. E eles disparam em toda velocidade como abelhas para tentar ali em cima daquele alvo. E são milhares. Imagina eles descendo ali uma ribanceira das montanhas. E a palavra diz que eles estão bradando. Eles estão bradando contra Sansão. Eles estão bradando contra Sansão. Sabe quando você está com muito ódio, com muita raiva, com muita vontade de destroçar aquilo? Eu quero dizer uma coisa para você, é assim que o diabo vai vir. É assim que o diabo vai vir para tentar destruir a sua vida, a minha vida, nestes últimos dias. O Apocalipse 12 diz, irou-se o dragão contra a mulher. Sabe, o diabo está irado já. Isso que a gente está vendo acontecer aí, as revoluções, as guerras, são sinais da ira do diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas existe um grupo de pessoas que, pela providência divina, ele só vai poder realmente manifestar essa ira terrível dele no final. Depois de ele ter destruído tudo, depois de ele ter destruído a sociedade, depois de ele ter destruído as famílias, depois de ele ter destruído a economia do mundo, os trabalhos, os empregos do mundo, depois de ter destruído a moral do mundo, depois de ter destruído a própria gênese humana, o DNA humano, a feitura humana, a imagem do Criador nas criaturas humanas, então ele vai procurar e ele vai encontrar. Está lá. A última tropa de resistência divina. Os últimos que estão ali representando a figura da imagem do homem, do ser criado pelo Altíssimo Criador dos céus e da terra. Eles refletem a imagem de Cristo. Eles refletem a imagem do Rei dos Reis. Eles tiveram recebido do Pai uma mensagem de salvação e proclamaram a mensagem de saúde. Tudo isso o diabo trabalhou e destruiu, mas agora o diabo quer destruí-los. E ele vem com fúria. Ele vem com força, ele vem sem dó, sem piedade, para o tudo ou nada, mesmo ele sabendo que no final vai ser o nada para ele, mas ele quer destruí-los. Assim os filisteus saem ao encontro de Sansão, e eles saem jubilando. E naquele momento, irmãos, eu quero que você olhe, os amigos que estão ao lado de Sansão, eles olham para Sansão e começam a se afastar, e eles começam a ir embora. Eles estão ao lado de Sansão, mas na hora H, no momento da batalha, eles simplesmente correm, porque eles são covardes. Eles não têm algo que Sansão tem e que vai se manifestar agora. E eles começam a fugir e correr para as montanhas, correr para as crateras, descer para os buracos, e Sansão está sozinho agora. E ele olha para os lados.
E a tribo de Judá foi embora, não tem mais ninguém com ele, todos deixaram ele, amarrado, manietado, com cordas grossas, com grilhões pesados nas mãos, e os filisteus descendo com lanças apontadas para ele, com espadas, com cavalos em toda velocidade. Mas Sansão agora, ao seu lado, sozinho, sem o apoio do homem, ele tem o maior apoio, o único apoio que vale a pena. Ai, irmãos, eu quero que você imagine essa cena comigo agora. A palavra diz que os filisteus lhe saíram ao encontro e ele está sozinho. Quando você estiver sozinho, lembre disso. Quando você pensar que está sozinho, quando você pensar que as circunstâncias estão prestes a lhe devorar, acabar com a sua vida, tirar a sua paz, tirar o seu sossego, tirar as suas forças, lembre que o Espírito do Senhor pode se apossar da sua vida. E é isso que acontece aqui. Eles estão jubilando, eles estão contando vitória antes do tempo, porque eles são milhares. Mas a palavra diz, porém, mas... Irmãos, Deus sempre age no mas. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que chegou ao final, Sansão está ali. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, ele não está com medo, mas agora Deus surpreende Sansão mais ainda. A palavra diz que o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. A palavra diz, irmãos, que o nosso Deus é fogo que consome. Deus é fogo que consome. Êxodo capítulo 24, verso 17. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenha a graça. Sirva a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O Espírito de Deus é fogo que consome. Aquelas cordas ali são queimadas, literalmente. Elas são queimadas. Não pense que as cordas caem no chão, elas viram pó. Elas são queimadas porque esse homem é revestido do poder do Espírito de Deus. As cordas são queimadas, caem ao chão. Aqueles grilhões de ferro caem ao chão. E esse homem está cheio do poder do Espírito de Deus. Ai, irmãos, ele está cheio do poder do Espírito de Deus. E qual é o segredo da vitória desse homem? Ele precisa de espadas? Não, ele não precisa de espadas. Ele não precisa de lanças. Ele acha ali, a palavra diz, que ele acha ali uma queixada, um maxilar de um jumento. É isso que ele precisa para vencer. Sansão é um tipo de Cristo. E se Sansão é um tipo de Cristo, quem foi que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho? Cristo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Na última batalha entre o bem e o mal, na última batalha, o que vai te fazer vencer, irmãos, é se você tiver Cristo. Aqueles que estiverem revestidos, que estiverem cheios do Espírito, aqueles que estão cheios de Cristo, que estão com Cristo. Cristo é a maior arma que você pode ter. É Cristo estar do seu lado que pode te fazer vencer. Cristo, apenas Cristo. É por isso que o Senhor disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Senhor, todos estão do meu lado, contra mim, eu não sei o que fazer. Senhor, as portas se fecharam, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Senhor, estão querendo tirar a minha vida, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Senhor, estão vindo contra mim, são milhares de todos os lados, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As amarraduras caem nessa hora. Não importa o que seja. O Espírito de Deus, que consome como fogo, ele se apossa de Sansão. E com a queixada de um jumento, representando Cristo, porque Sansão é um tipo de Cristo, ele consegue ali vencer os 1000 homens e os outros vão embora. Isso é algo absolutamente, irmão, sobrenatural. Isso é algo absolutamente sobrenatural. Na batalha final, o livramento que Deus dará ao seu povo também será algo absolutamente sobrenatural. As nações do mundo inteiro estarão contra eles. Tudo do mundo vai estar contra eles. Mas eles terão a maior arma.
que não há nesse mundo, que esse mundo não pode ter e que esse mundo não tem: o Espírito de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cheios do seu Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, não importa o que aconteça, você será um vencedor. Você terá a maior arma, a arma que não está disponível aos mortais, a arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear desse mundo, a arma mais poderosa do que qualquer coisa que não pode estar nas mãos dos pecadores, mas está nas mãos dos salvos, dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Oremos. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos nesta noite mais uma vez, porque o teu Santo Espírito fala aos nossos corações. Dá-nos a certeza de que estás conosco. Reveste-nos poderosamente pelo fogo do teu Espírito. Dá-nos a vitória. Nós cremos nesta vitória. Nos fortaleça para que nós possamos ser os teus guerreiros, fazer parte do teu povo, nestes últimos dias, do teu exército celestial, que em breve, Pai, adentrará nas mansões da Nova Jerusalém. Nós te suplicamos, nós te louvamos e nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém.